João, capítulo 1, a partir do verso 35. Acharam? Vamos ler esse texto? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, mais uma vez, na sua presença, oro para que a sua misericórdia se manifeste sobre a minha vida, trazendo o entendimento da sua palavra à sua igreja, Pai. Que o Espírito que deixa claro, que revela os mistérios do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo, possa ter liberdade para agir no nosso meio, entre nós, tornando claro aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse texto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se estiver atrapalhando aí os irmãos ouvirem, por causa do som, pode desligar isso aí, mas acho que é o mais barulhento, né? Não. Mas tá bom, fica à vontade, os irmãos. Irmãos, domingo passado e na quinta-feira, nós falamos aqui na igreja sobre personagens no contexto de conversão e de transformação. Domingo nós conversamos no texto de Atos sobre o sedento Cornélio e sobre o instrumento de Deus, Pedro, que foi o canal para a conversão de Cornélio. E falamos da necessidade de atentarmos para isto. O sedento, Deus tem interesse em saciar, em se revelar, e o saciado é aquele que Deus usa para ser um instrumento do Senhor para outros sedentos. Na quinta-feira nós falamos em Atos também, no capítulo 3, sobre o necessitado, que era um homem que há muito tempo se aproximava da estrutura do templo, que tinha contato com muita gente que entrava no templo, mas nunca havia entrado por conta do seu problema, né? E não apenas por conta do seu problema físico, mas por conta de tudo o que o seu problema físico produzia do ponto de vista negativo, que era um foco em ter supridas apenas suas necessidades sociais, econômicas, porque ele esmolava. Até um dia em que um homem sedento, outrora sedento, mas agora saciado por Deus, junto com João, Pedro e João, vão ao templo para buscar a Deus, para orar, e oferecem, né, enquanto instrumentos de Deus, solução para o problema daquele homem que está há muito tempo bem pertinho de onde Deus é cultuado, mas não havia tido nenhum contato com ele, e ele é restaurado. Personagem do ambiente de transformação. Alguém que tem uma necessidade e alguém que tem condição
de ser instrumento de Deus para que a necessidade do outro seja suprida. E da mesma forma como pensamos domingo, há necessidade de pensarmos sobre isso, sobre qual dos personagens nos representam, aquele que tem necessidade ou aquele que é instrumento de Deus para que o outro seja suprido de sua necessidade. Não existe um terceiro personagem, ou eu sou um ou sou o outro. E aí nós falamos que se há alguém com necessidades, nós cremos num Deus que tem poder para transformar a sua vida e quer usar a minha própria vida como instrumento para isso. E se você já foi saciado de uma necessidade, você tem que encarnar o instrumento de Deus para que outras pessoas também sejam transformadas. E aí eu fiquei pensando muito em tudo isso nessa semana e senti paz para conversar um pouco mais sobre esses personagens que envolvem o contexto de conversão e também de transformação. E é interessante que, tanto na experiência com Cornélio, quanto na experiência com o coxo na porta do templo, Pedro é um instrumento, né, para edificação, para conversão e para transformação. Mas nessa noite eu gostaria de pensar com os irmãos no contexto em que Pedro não é mais o personagem principal e muito menos o instrumento de Deus aqui. Ele é o que tem necessidade, ele é o que é alcançado, ele é aquele que vai ser edificado, né? Porque a gente tem que pensar mais sobre isso. A gente olha para um Pedro que tem um papel muito importante na história da igreja. A igreja romana o credencia como o primeiro papa. É um homem com um testemunho poderoso no contexto do Evangelho de Atos também. Mas ele precisou ter uma necessidade suprida e precisou ser alcançado por Deus, e Deus usou um instrumento para que Pedro fosse transformado naquilo que as Escrituras nos apresentam do ponto de vista de tudo aquilo que ele faz para a glória de Deus. Nós lemos o início do Evangelho de Jesus, narrado por João, o evangelista, expondo o testemunho de João, o Batista. Quem escreve o Evangelho de João não é João o Batista, mas João, irmão de Tiago, né, filhos de Zebedeu, João, o evangelista. E é interessante que no início do Evangelho de João, ele expõe o testemunho de João, o Batista, acerca de Jesus. Quero que, com a Bíblia aberta, você me acompanhe, para você ver que nós estamos falando aquilo que o texto está expondo. O versículo 15 do primeiro capítulo de João, João, o evangelista, escrevendo acerca de João Batista, diz: João testemunha a respeito dele. Dele quem? Se você olhar o contexto, você vai ver que João está falando do verbo que era Deus, que estava com Deus e que se fez carne e habitou entre os homens. Ele está falando de Jesus, ok? Versículo 15 mostra muito bem que João está testemunhando a respeito de Jesus. E o versículo 19 é uma repetição, há uma ênfase do testemunho que João dá acerca do Senhor e de tudo aquilo que o Senhor está para fazer. É interessante falarmos também que João, o Batista, nas palavras do evangelista, tinha discípulos, tinha seguidores. Jesus ainda não havia se revelado e na eternidade João fora escolhido para ser uma voz profética,
aquele que clamaria nos desertos anunciando a chegada do reino de Deus, na pessoa do próprio Jesus. E enquanto essa voz que clama no deserto, ele tinha seguidores, ele tinha discípulos. Até que, na plenitude dos tempos, aprove a Deus enviar então a Jesus e promover o encontro. E é claro que não é o primeiro encontro, porque há a possibilidade de João e Jesus desfrutarem até da infância junto, era muito grande por conta do parentesco que eles tinham, por conta do parentesco das mães de Maria e de Isabel, é claro. Mas o fato é que houve um momento enquanto João está anunciando, o evangelho, que ainda não se consuma, porque Cristo não havia se revelado enquanto Cristo ainda. João está pregando e batizando as pessoas que mesmo antes da revelação plena de Jesus já estavam se arrependendo de uma vida errante e agressiva à santidade do Senhor. E no Jordão, enquanto João batizava, Jesus aparece, Jesus entra em cena, e isso constrange do ponto de vista positivo João. E uma das declarações de João aos discípulos e a todos quantos estavam próximos naquele contexto, observando aquele momento, uma das declarações de João audível acerca de Jesus é de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que havia de vir. O interrogatório que os judeus haviam feito, dizendo se João era o Cristo que havia de vir, ele diz não. Ele reafirma isso em outras oportunidades, mas no contexto do texto, ele está dizendo, não é ele, é aquele de quem eu disse que eu não tenho condição de amarrar as suas alparcas ou as suas sandálias. E ele dá um tanto de testemunhos maravilhosos que você pode acompanhar na leitura do início do Evangelho de João. Mas o fato é que nesse encontro entre João e Jesus, possivelmente por conta da fala, do ensino, da exposição, dos mistérios de Deus acerca do Messias para seus discípulos, naquele encontro, 2 dos discípulos de João vão se tornar seguidores de Jesus. Você pode ver isso no verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer que aquele que estava diante deles era o Cordeiro de Deus, ouvindo isso, começaram a seguir a Jesus. E para João isso não tem problema algum, porque João sabe muito bem qual é o seu papel. Ele sabe muito bem que todos nós somos discípulos e fomos chamados para fazer discípulos dele, e apenas dele. E quando 2 dos seus discípulos resolvem mudar para o lado de Jesus, é como se ele dissesse, fiz muito bem o meu papel, anunciei a glória apenas do Senhor. O texto diz que um desses discípulos se chama André, no versículo de número 40. E André tem uma postura muito interessante, não apenas do ponto de vista da observação, mas especialmente do ponto de vista da praxis, da prática, do modelo, do estilo de vida que os cristãos do seu tempo e os cristãos de todos os tempos devem ter. E o comportamento dele nos leva a uma reflexão acerca da dinâmica que envolve o Evangelho e os personagens que estão inseridos dentro desta dinâmica. O primeiro personagem que eu destaco, novamente, é o sedento saciado agora. E eu não estou falando de Pedro ainda. João tem seguidores.
Ele havia ensinado seus seguidores sobre Jesus. Os seus seguidores aguardavam com expectativa a revelação do Cristo de quem João tanto falava. E é interessante que enquanto João fala sobre o Messias, arde o coração dos seus discípulos de vontade de conhecer o Senhor. Porque eles conhecem João, mas não conhecem o Cristo. E provavelmente por isso, quando eles entendem que Jesus é o Cristo que havia de vir, automaticamente eles se tornam seguidores do Senhor. Então André ouviu o testemunho de João, versículo 35 a 37, e o versículo 40 fala sobre isso. Após ouvir o testemunho de João e ver a Jesus, ele segue ao Senhor. Um sedento que agora está saciado. Alguém que tem expectativa na vinda do Messias e agora tem a sua expectativa resolvida. Porque ele está desfrutando do Senhor. E do versículo 35 até o versículo 40, nós vamos ver que André e o outro discípulo gastaram um tempo com Jesus, né? Porque o versículo 39 diz que eles foram com Jesus, foram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia todo. O que é isso? Relacionamento. É tempo investido em Jesus. Entende? É desfrutar do bom pastor. André e outro discípulo ficaram um dia inteiro com Jesus. Os sedentos foram saciados. Pense, irmãos, João pregava a vinda do Messias. E eu repito, eu imagino que seus discípulos foram ficando com sede de... Já viu aquele negócio de água na boca? Já começa a falar de comida, de repente você está à vontade. João foi falando de Jesus e isso foi gerando uma vontade interessante neles. E quando Jesus se revela para eles, ele então se envolve intensamente, né? Quando Jesus se revela à humanidade, André, que já tinha sede, não perdeu tempo, se tornou um discípulo dele, desfrutou da companhia dele. Sabe, queridos, Jesus já se revelou. No capítulo 2 de Tito, no versículo 11, Paulo escreveu que a graça de Deus se manifestou. Não haveria de se manifestar, mas já havia se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O texto que nós lemos, João declarou, já é uma realidade. O Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo que havia de vir, já veio. E o outro Consolador, que estaria conosco nas promessas desse próprio Cristo após sua morte e ressurreição, o Espírito Santo, não apenas veio, mas continua entre nós. Então, não perca mais tempo. Se você tem ouvido falar do Senhor, se há sede no seu coração acerca do Senhor, faça como André, siga ou se torne um discípulo de Jesus e desfrute intensamente da presença do Senhor. Da presença não de homens, mas de Cristo. João é importante, era um homem de Deus. Mas o propósito de tudo o que há no Evangelho é aquilo que André e outro discípulo desfrutam aqui. Vínculo com o Senhor, vida com o Senhor, vida com Deus. Amém? O saciado é um dos personagens desse contexto. O saciado agora se torna um instrumento de transformação. Diga comigo, o saciado se torna um instrumento
de transformação, inclusive dentro da sua própria casa. Às vezes, irmãos, nós falamos assim: pastor, vai lá em casa, ou pede o irmão para ir lá para falar de Jesus para minha mãe, para meu pai, para o meu irmão, porque o profeta de casa não tem honra. Às vezes, se alguém de fora falar, é mais interessante. Mas isso não é uma realidade no texto que nós acabamos de ler. Às vezes, isso é uma desculpa nossa, ou uma fuga de um mau testemunho que a gente está dando, irmãos. Porque se a gente vive uma vida exemplar, do ponto de vista daquilo que nós cremos e pregando, não tem como o outro, mesmo o outro bem próximo, não ser constrangido pelo seu bom testemunho. Digo isso com base em uma experiência própria. O testemunho do meu pai, depois da conversão, transformou toda a família nuclear. Minha mãe, meus irmãos, e foi um grande instrumento de Deus para minha edificação e para minha conversão também. O saciado, ele é um instrumento de transformação, inclusive na sua própria casa. Porque depois de André ter passado aquele dia com Jesus, é muito provável que ele pensou: rapaz, isso aqui é muito melhor do que o João falava. Isso é muito melhor do que eu pensava. E eu lembro dos testemunhos que eu ouvia na igreja onde eu me converti. Irmãos, se eu soubesse que receber Jesus era tão bom, eu já tinha feito isso há muito tempo, né? As pessoas diziam. Isso é uma realidade, irmãos. Quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos um encontro real com Ele. As pessoas chamam a gente de fanático, porque a gente quer estar no monte, quer estar na escola bíblica, quer estar no culto de oração, quer estar de manhã, a gente quer se envolver. A gente fica trancado no quarto estudando a Bíblia, a gente fica gastando, que isso, vai fazer outra coisa da vida, mas não dá, é muito bom, é muito gostoso. E aquilo que é bom para mim, eu quero compartilhar com quem eu amo. André desfrutou de um tempo muito bom com Jesus. Ele falou: não tem opção, eu tenho um brother, é sangue do meu sangue, tem a mesma expectativa que eu, mas não sabe quem ele é ainda. E ele sai daquele ambiente, lá no versículo 41, e vai procurar para quem compartilhar aquilo que ele está experimentando de novo. E o texto diz que ele acha primeiro o seu próprio irmão, versículo 41. E ele diz: Simão, achamos o Messias, achamos o Cristo, o enviado, aquele de quem os profetas falaram, aquele de quem estudamos tanto na Torá e nos profetas, aquele de quem o próprio João tanto falou. Nós o achamos. André achou primeiro o seu próprio irmão e o levou a Jesus. Versículo 42. E o levou a Jesus e apresentou a Jesus. André foi lá e falou: vem cá, cara, tem uma coisa boa, eu preciso te apresentar a Ele, eu preciso que você experimente o que eu experimentei dele. E o texto diz que ele achou primeiro seu irmão. Isso significa que André, após ser saciado, se tornou um evangelista, um anunciador do evangelho, começando na sua casa, começando no contexto da família nuclear. Se o texto diz que primeiro ele encontrou o seu irmão, é muito provável que, apesar de não termos uma literatura falando tanto das experiências de André, é muito provável que ele tenha também sido um grande discípulo do Senhor e tenha feito tantas coisas. Na história da igreja,
André foi um mártir. Já ouviu falar da cruz de Santo André? Que mostra do ponto de vista da performance como ele foi crucificado. Grande homem de Deus, que foi também um grande evangelista, que levou seu irmão a Jesus. Um homem sedento, um homem falho, um homem pecador, um homem simples. Lendo esse texto, pensando na experiência de André, eu lembrei de uma frase do Spurgeon, acerca do evangelho ou do evangelismo. Spurgeon dizia que o evangelho ou evangelismo é como um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão. Fazendo a paráfrase da frase do Spurgeon, para ficar mais leve, né? É um faminto dizendo a outro faminto onde ele encontrou alimento. Essa frase, ela resume de forma ímpar essa dinâmica do evangelho. Porque falar de Deus para outra pessoa é mostrar nossa condição pecaminosa e entender que somente Deus, por sua graça, pode nos livrar da estrada da perdição. Mas, acima de tudo, é mostrar para nós que aqueles que encontraram o Senhor e que desfrutam desse negócio têm um dever intrínseco ou abstrato, né? Não é um dever imposto pelo pastor, mas é um dever que surge no nosso coração quando nós queremos ver o bem. Já viu quando você faz o bem para alguém? Quando alguém está para ser atropelado, para sofrer um acidente, você vai lá e não, muito obrigado, isso é o meu dever enquanto cidadão, de fazer o bem, de ajudar. Anunciar o evangelho do ponto de vista daquele que foi alcançado também tem a ver com isso. O fato é, irmãos, perguntas: você já encontrou o Senhor? Já achou o Cristo? Já encontrou pão? Se a sua resposta para essas questões é sim, diga a outras pessoas onde você encontrou esse pão. Diga a outras pessoas onde você encontrou esse pão. João, capítulo 4. A experiência entre Jesus e a mulher samaritana, que não encontrou pão, mas encontrou água. A água da vida. Depois de uma experiência maravilhosa, depois de receber de uma água que saciaria para sempre a sede que ela tinha, ela, no versículo 28, deixa o seu cântaro de água natural na beira do poço e vai até a cidade dizer aos homens: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? E o verso 30 diz que os homens saem da cidade e vão até o lugar aonde Jesus estava e onde Jesus havia edificado a vida daquela mulher. E o verso 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram, se envolveram com Jesus por causa da palavra daquela mulher. O que aquela mulher fez? Venham, eu encontrei pão. Venham, tem água boa. Então fale de Jesus, fale ousadamente do amor dele, como André, fale aos seus irmãos, primos, a seus pais, tios, a seus familiares. Não cesse de falar, fale em tempo, fale em fora de tempo. Deus e a sua palavra têm poder de
transformação. E você sabe disso, irmão. Você sabe disso, irmã. Porque você já experimentou. Porque você tem experimentado isso o tempo todo. Deus tem cuidado de mim, pastor. Deus tem feito coisas boas. Deus tem feito coisas grandes. Aleluia! Compartilhe isso também com pessoas que têm as necessidades que você tinha outrora e não tem mais. Compartilhe isso com outras pessoas. E seja um instrumento de Deus. Muito lindo pensarmos no Pedro que edificou Cornélio, no Pedro que edificou o coxo, no Pedro que edificou tantas pessoas, no Pedro que foi o grande líder da igreja de Jerusalém. Mas esse homem foi um necessitado também, foi um sedento, e um instrumento de Deus, bem próximo, foi responsável pela transformação, pelo encontro entre aquele homem e Jesus. É para te provocar, irmãos. Domingo, quinta e hoje. Você que foi alcançado é instrumento de Deus. Você que foi alcançado é um instrumento de Deus. Você tem edificado vidas. Nós, no início da igreja aqui em Catalão, nós fazíamos aqui a Operação André. Lembra, né, Osita? Fazíamos todos os anos a Operação André. Irmãos, escolhe aí de 5 a 10 pessoas do seu convívio e nós vamos, como igreja, orar 30 dias por essa pessoa. Você não fala nada. Depois de 30 dias, nós vamos fazer uma festa para receber essa pessoa e você vai convidar ela. Ó, a gente tem 30 dias orando por você e a gente queria convidar você para vir. E foi muito bom, foi muito positivo, né? Eu acho que a Rosinha te convidou, foi numa dessas. A Eusito Clasmé Fruto da Operação André, a Urânia também, né? E a gente precisa fazer mais isso. Mas isso precisa ser voluntário também, irmãos. Olhe para alguém que você conhece, que trabalha com você, que mora na sua casa e comece a orar. Senhor, vai mover no coração e vai mover em mim também, porque eu sou tímido, eu não consigo. Move na minha vida para mim ir lá e falar de Jesus para essa pessoa. Eu preciso de ficar. Espírito de Deus, começa a orar e deixa Deus te usar, irmãos. Porque a dinâmica do Evangelho tem personagens. O sedento e o saciado que se torna um instrumento. Se você é sedento, Deus te edifica, te encontra, te transforma. Mas se você já foi saciado, se encontrou com Ele, seja instrumento de Deus na vida do outro. E aí, para encerrar a nossa reflexão, essa dinâmica de transformação, de conversão, de edificação, envolve uma mensagem. Isso é importante. Você só precisa falar da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade, só leia. Só leia. Já vi demais. Posso ler um versículo com você? Quando eu era missionário no Paraná, no início do ministério, fazia evangelismo de porta a porta, tocava a campainha, a pessoa vinha, moço, posso ler um versículo da palavra com você e orar? Pode. Só lia, eu não conseguia falar nada, né? Tremendo. Às vezes o cara fala, não, sai daqui. Mas só quero. Muita gente pode, lia. Na leitura o Espírito Santo já começava a mover, né? Pegava aqueles textos que todo mundo conhece, né? Aqueles textos de impacto, mas era eles mesmos. Às vezes era um Salmo 23, um 91, né? Não mandava aqueles textos de juízo não, né? Era aqueles textos mais, mas
Posso orar com você? E orava. E se edificar, irmãos. A mensagem que transforma. Que mensagem é essa, pastor? Versículo 29. O que é que gera um mover no coração de André? A mensagem que está no versículo 29. Quando João vê Jesus, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe, a gente já falamos muitas vezes sobre isso aqui. Todo tipo de mal no contexto do Antigo Testamento e do Novo também está vinculado a pecado. O salário do pecado é a morte. Paulo falava sobre isso. Hoje a gente tem um entendimento que isso está vinculado à morte espiritual. Mas no contexto do texto, isso está vinculado à morte física, a mal físico. Lembra? Senhor, quem pecou para que esse nascesse assim? E aí vem João dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que arranca o pecado e, consequentemente, extermina tudo aquilo que o pecado gera. E é isso mesmo, irmãos. Não estou dizendo que o Senhor veio para curar as suas feridas aqui, hoje, agora. Ele tem poder para isso. Mas a Bíblia diz, acerca das feridas, que na eternidade não haverá dores, não haverá choro. Você acha que vai ter doença lá na eternidade? Vai ter esse negócio de coronavírus, de câncer, essas coisas? Na eternidade não tem isso. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre eles, por suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós não desfrutamos intensamente disso, mas na eternidade essas coisas não existirão. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arrebenta com tudo aquilo que o pecado gera. Versículo 29, versículo 33, João diz: eu batizo vocês com água, eu lavo, do ponto de vista simbólico, vocês, a partir da declaração, da confissão de pecado, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E a palavra batizo aqui, segundo o dicionarista Strong, tem a ver com imergir, com submergir, mas tem a ver com lavar, com limpar, com mergulhar, com tornar limpo novamente. João lavava o homem com água. Jesus lava o homem com o Espírito. E aí, irmãos, o texto não está falando aqui da glossolalia, de dons, né? João batizava com água, né? O batismo de João é Agora, o batismo de Jesus é com o Espírito Santo. Batismo aqui tem a ver com regeneração, com uma nova vida. Imagine uma vida impura, suja por conta do pecado. O Espírito de Deus, né, promove uma fusão. Lá no Rio tinha a batida do primo. Batida, né? Misturava tudo de ruim, que não prestava, né? Batida. Batismo tem a ver com isso também. É quando o Espírito de Deus vem ao encontro do meu espírito. Meu espírito que estava morto para o Senhor, que estava cego, que não consegue perceber Deus, que é insensível a Deus a ponto de o pecado ser natural. Jesus batiza o homem com esse Espírito. Jesus lava o homem do pecado, das suas consequências e revivifica, porque o Espírito dele é Espírito de vida, e apenas o Espírito dele pode fazer isso. Não preocupa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como ele vai fazer isso? Batizando você com o Espírito Santo, gerando em você santidade,
gerando em você distanciamento de uma vida depravada, de uma vida de pecado. É só o encontro real com Jesus que tem poder de gerar isso no homem, irmãos. O homem, por sua própria vontade, não consegue fazer outra coisa senão pecar. Mas quando o Espírito de Deus entra, vem em nós começamos até a ter nojo de coisas que nós fazíamos. Isso é o Espírito de Deus movendo, irmãos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que batiza o homem com o Espírito Santo. Achamos o Messias. Qual é a mensagem que esse negócio envolve? É essa declaração de que o Messias que havia de vir veio, é uma realidade. Lucas capítulo 4, do verso 18 a 19, já depois de um tempo dessa experiência entre André e Simão, Jesus está numa sinagoga pregando, e ele abre capítulo 61 de Isaías, e declara, de fato, ser o Cristo ou o Messias, que é a mesma palavra para o enviado, Messias hebraico, Christos grego, enviado no nosso português. Achamos aquele que havia de vir, ou o ungido. Para confirmar que o que André está dizendo é verdade, no capítulo 4 de Lucas, lendo o livro de Isaías, capítulo 61, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Isso é evangelho, irmãos. Isso é a mensagem que pregamos aos necessitados. Para que Jesus veio? Para ser adorado numa igreja? Não, irmãos. Jesus veio com uma missão: libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável, ou o ano da graça do Senhor. E na sequência do evangelho, Jesus fecha o livro, devolve o assistente, assenta-se, todo mundo está com os olhos fitos nele. Verso 21, ele diz: pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje se cumpriu a Escritura e vocês acabaram de ler. Eu sou o Messias. É claro que os caras queriam acabar com ele, mas o fato é que aquilo que Isaías profetizou e que André declarou para o seu irmão, e Jesus reafirmou no seu discurso na sinagoga, é uma realidade. A mensagem de que Cristo é aquele que liberta os oprimidos, que cura os cegos, que recupera a visão daqueles que não têm visão, precisa ser divulgada ainda nos nossos dias. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Isso não é história da carochinha, isso é uma realidade. Quantas pessoas doentes no corpo, doentes na alma, presas em vícios, acorrentados, enclausulados por si mesmos. E nós sabemos que Ele tem poder para mudar a sorte, para transformar, para gerar nova vida, porque Ele fez isso conosco, e ficamos calados, guardando, escondendo o ouro. Está escondendo o ouro, né, irmão? Não esconde o ouro não, irmãos. Abre a tua boca, deixa o Senhor te usar, seja um instrumento para a glória de Deus. Lembra, João capítulo 4, a mulher samaritana, como nós falamos? Faça como aquela mulher, porque aqueles homens ouviram o testemunho dela, foram lá no poço, ouviram de Jesus. No versículo 42 do capítulo 4 de João, eles disseram àquela mulher: mulher, agora nós cremos, não somente por causa do que tu falastes, mas
porque nós mesmos o ouvimos. E aquilo que ouvimos dele gerou fé no nosso coração. Por isso declaramos que verdadeiramente ele é o Cristo, o Salvador do mundo. A mensagem é poderosa, o Cordeiro é poderoso, ele é o Salvador do mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória única como unigênita do Pai. Quando nós falamos de glória, nós estamos falando de ação, de poder, de mover de Deus sobre a vida das pessoas. Às vezes nós falamos de glória de Deus, nós pensamos naquele ambiente transcendente, com os anjos, com fumaça. Quando tem fumaça, a gente até liga a maquininha da fumaça para, a glória de Deus. Não, irmão, a glória de Deus é aquilo que Deus faz na sua vida, na vida da Lara, na vida do Clarismar. Eu olho para o que Deus faz e eu digo, uau, Deus existe, Deus é poderoso, é uma realidade, é efetivo. Eu consigo contemplar com os meus olhos aquilo que Ele tem feito. E a glória de Deus, o mover, aquilo que Ele tem feito, gera fé no meu coração para anunciar, irmãos, para quem quer que seja, que Ele tem poder para fazer. E se me questionar com relação à Escritura, meu irmão, eu digo, irmão, eu creio, mas eu tenho experimentado, eu tenho visto também o que o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem feito de verdade. Concluindo, de verdade. Você tem sede? Tem sede de Deus? Vem comigo. Eu sei onde Cristo está. Amém? Eu sei onde Cristo está. Sabe por quê? Às vezes você está numa igreja. Às vezes você é meu discípulo. Como André era discípulo de João. Mas você ainda não encontrou o Cristo. Por isso continua sendo discípulo do pastor Marcelo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que batizará o homem com o Espírito Santo e com fogo, queimando toda a carne. Eis aquele que tem poder para libertar os cativos. Aquele que tem poder para dar visão aos cegos. Você está sedento? Você quer conhecer Cristo? Eu sei onde você pode encontrá-lo. Pastor, mas eu também sei. Maravilha! Então apresente pessoas a Ele. Leve vidas a Ele. Independente de quem seja ou de como a pessoa esteja. Porque o próprio evangelista João, no capítulo 6, no versículo 37, diz que aquele que vem a mim, na verdade ele está narrando a fala de Jesus, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado e resolve o problema do mundo. Essa mensagem basta. Anuncie, irmãos. Anuncie. Eu lembro na última eleição para presidente, naquele movimento todinho, que vocês já sabem, muita gente falando muita coisa e muita gente depositando muita confiança nos presidenciáveis. E eu dizia, irmãos, o mundo precisa de Jesus. E ponto. Se nós levantássemos a bandeira do Evangelho, como nós temos levantado a bandeira dos homens, certamente o mundo em que vivemos estaria muito diferente. O mundo precisa de Jesus. Independente de mim, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Vai estar lá quem Ele quiser que esteja. Para mim isso é voto vencido, Por isso que nós aceitamos qualquer governador que é posto. É mistério, a democracia acontece,
mas eu particularmente acredito no que está escrito. No final, a autoridade que vai estar sobre a nação, sobre o estado, sobre o município, ela estará com a tutela do Senhor. O texto de Romanos diz que é um instrumento para a bênção ou para a punição, dependendo daquilo que nós merecemos. E quando eu olho para esse texto, é aí que eu penso que o mundo precisa de Deus, de Jesus. Que eu e você possamos atentar para isso que está no texto e que possamos, acima de tudo, viver num tempo onde muitas pessoas estão desesperançadas. Nós temos uma palavra que pode mudar o contexto de qualquer história. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção e encerrar o nosso culto.